de idade e sua esposa também. E a Bíblia vai dizer que Sara, ela era uma pessoa que estava muito ansiosa, porque o Senhor prometeu a Abraão que Abraão seria pai de uma grande nação. Porém, sua esposa, já com a idade avançada, ela sentia muito desejo de ser mãe. E ela tinha essa serva que era uma serva fiel, uma serva temente a ela, e uma serva que eu acredito que sentiu o desejo também de ter seu lar, de ter seu esposo, sua família, mas isso não aconteceu como ela queria, né? E Agar, que fala que era uma mulher egípcia, uma serva, acredito que formosa, porque as egípcias naquele tempo, elas eram muito formosas, muito bonitas, muito vaidosas, se arrumavam bastante, e eu acredito que ela em seu coração sentia em algum momento o desejo de ter uma família, né? Só que Agar já era condenada a ser escrava, e esse desejo lhe foi tirado de si, né? Foi tirado dela, porque ela era uma escrava. E aí Sara, vendo que já estava com idade avançada, porque a gente pensa que Deus faz, né, como a gente quer, mas Deus faz como Ele quer. Sara achou que não ia mais ter filhos por causa da idade, mas nada para Deus é impossível, né? E Sara, naquela angústia de querer ser mãe, eu acredito que em um certo momento ela ficava pensando: mas cadê a promessa? Cadê a promessa que Deus fez para mim, para meu esposo? E aí surge em sua mente, né, em algum momento, surge algum desejo de colocar a sua serva Agar, para que ela venha a ser esposa, posso dizer esposa do seu marido, uma pessoa que não tinha expectativa de um dia ter um esposo, mas essa oportunidade lhe foi dada a partir daquele momento, porque para muitos, né, e para a gente era considerada concubina, era serva, né? Mas naquele momento foi lhe dada a oportunidade de ser mulher. Agora imagina uma pessoa que estava ali para fazer o serviço doméstico, para servir na casa, para servir ajudando a limpar a casa, a fazer uma refeição. Se Sara tivesse um filho ali, agora ela ia ser, né, uma cuidadora daquela criança, mas ela ainda teve que ser colocada como esposa. Será que era desejo de Agar? Talvez não, porque Agar era uma serva jovem, bonita, e Abraão já era um homem de idade avançada, com seus 90 anos, por aí ou mais, né, porque quando ele teve Isaac, ele já tinha quase 100. Agora imagina uma mulher jovem ser colocada nessa situação. Aleluia, Jesus. Além de tudo que eu acredito que passava ali dentro da mente dela, e ela ainda ter sido colocada como esposa de um homem que talvez ela não tinha desejo, mas ela teve que passar por isso. Porque a gente prega tanto que Agar se engrandeceu, realmente ela se engrandeceu, mas a gente prega tanto a favor de Sara, que a gente esquece de olhar o que Agar passou. E agora ali ela sente modificações em seu corpo. O seu corpo começa a se modificar, sua barriga começa a crescer, os hormônios a mil, e ela passou por tudo que uma grávida passa. Porque para gerar um filho que lá no futuro, né, ela iria criar sozinha. Imagina o que se passou na vida de Agar, na mente de Agar, naquele momento. Porque na gravidez a mulher fica sensível e ela necessita do homem ao seu lado, do pai da criança ao seu lado. Mas talvez ela não tinha esse desejo, porque ela só foi usada, eu posso dizer assim, para que viesse dar à luz a um filho, para que a Sara fosse chamada de mãe e Abraão chamado de pai. E ali eu acredito que começou, aleluia, Jesus, uma nova fase, uma fase difícil na vida de Agar. E aqui a Bíblia vai dizer que Sara viu que Agar já estava se engrandecendo sobre ela, porque ela se sentiu menosprezada. Lembra de Ana e Penina? Ana era menosprezada, desprezada, porque Penina gerava e Ana não. E outro lado também tinha Lia e Rebeca. Eu confundo o nome das duas esposas de Isaac e de Jacó. Lia teve vários filhos, né? E sua irmã não gerava. Sua irmã não conseguia ter filhos. E Raquel, isso mesmo, bem lembrado, obrigado. Raquel não tinha filhos. Porém, sua irmã Lia era mais desprezada, porque o esposo amava mais a Raquel do que a Lia.
E Lia, enquanto era desprezada, ela gerava. Porque enquanto o mundo nos despreza, mas nós estamos gerando frutos espirituais, nós estamos gerando vida, nós estamos gerando, aleluia, Jesus, na vida de alguém a esperança de que ela pode melhorar, de que a vida dela pode ser transformada, porque nós oferecemos um Deus, nós estamos mostrando que há um Deus que transforma vidas e que Ele pode trazer a vida àquele que não tem mais vida, aleluia, glória a Deus. Raquel não tirava, mas era preferida, mas Lia chegava, e isso eu acredito que trouxe, aleluia, Jesus, a ela um alto poder, porque ela era desprezada, mas ela estava gerando vida. E o homem, quando naquela época, quando ele tinha filhos, ele podia dizer assim, que ele era um homem, as pessoas engrandeciam aquele homem, as pessoas falavam naquele momento, olha, aquele ali é um bem-aventurado, porque ele tem filhos, e ela tinha filhos homens, sempre homem, aleluia, Jesus, glória a Deus. E aqui Sara, ela se sentia desprezada, mas fala que ela era menosprezada realmente por Agar. Em algum momento Agar se engrandeceu, assim como em algum momento de nossa vida nós nos engrandecemos, mas também lhe trouxe um alto preço, porque ela começou também a ser desprezada por Sara, e ela ali foi até Abraão e falou, olha, eu sou menosprezada, julga entre mim e ela, aleluia, glória a Deus. E agora o homem estava entre sua esposa, quem ele amava, e sua serva que estava com um filho seu no ventre. E Abraão simplesmente falou assim, faça o que você achar melhor, a serva é sua. Agora imagina Agar passar por tudo isso e ainda ver que sua vida foi lançada fora. Imagina uma mulher passar por isso, né, durante a gravidez. E aí a Bíblia diz que Agar estava tão triste que ela saiu para o deserto, saiu da face de Sara e foi para o deserto chorar. Mas aí diz a Bíblia que o anjo do Senhor lhe apareceu e falou assim, Sara, por que tu chora? De onde tu vem, para onde tu vai? E ela diz, eu fugi da face da minha senhora. E aí o anjo do Senhor falou, torna-te para a sua senhora e se humilha debaixo de suas mãos. E o anjo do Senhor ainda disse assim, multiplicarei sobre maneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Agora eu pergunto, o que Deus prometeu? Que Abraão seria pai de uma grande nação. Mas será que o que Agar estava passando naquele momento foi plano do Senhor? Acredito que não. Aquele filho foi plano do Senhor? Não. Foi plano de Sara, porque ela que quis que Agar gerasse um filho, para que desse a seu marido uma nação, porque ela foi ansiosa e ela queria passar, ela queria pegar atalho e ela queria chegar lá na frente antes que o Senhor permitisse. Ela quis passar, então nós temos que ter cuidado, porque às vezes nós queremos algo para amanhã, mas não é o que o Senhor quer, aleluia. Às vezes nós queremos ultrapassar a vontade do Senhor e nós pagamos preço. E Sara agora estava se sentindo, aleluia, Jesus, oprimida pela serva. E o que ela pensou em fazer? Jogar Agar para fora, porque ela era serva. Agora depois daquele momento não valia mais nada, porque estava se sentindo menosprezada. Mas aí Agar volta e se humilha diante da sua senhora, e ali eu acredito que elas tentam viver mais normalmente, elas tentam viver mais em harmonia, para que a sobrevivência ali não fosse tão difícil. Porém, com o passar do tempo, nada fica igual. Nada fica igual. Os tempos, os meses foram se passando, e agora Agar tem o seu filho. E aí, depois de alguns anos, a promessa do Senhor se cumpre na vida de Sara, e ela gera Isaac. E aí, em um certo momento, já depois das crianças crescidas, a Bíblia vai dizer que Agar estava o filho de Agar estava, aleluia, Jesus, humilhando, fala mais ou menos assim, que ele estava humilhando o filho de Sara. Mas Sara nesse momento não suportou, porque a gente sente quando alguém mexe com o nosso filho, que a gente
se transforma de uma gatinha para uma onça. E foi isso que Sara se transformou. Aleluia, glória a Deus. E aí ela começa a ficar irada com Sara e com seu filho, e pede para que, aleluia, Jesus, ela vai embora com aquela criança. Ela vai embora porque ela não suporta ela ver o filho sendo humilhado pelo mais velho. Aleluia, glória a Deus. E aí eu imagino que o desespero de Agar foi maior do que o primeiro. Porque primeiro ela ia embora com grávida, não sabia o que ia acontecer, porém a criança estava no ventre. Agora ali não, ela já estava com o filho já crescidinho, e ela ia ter que sair no deserto sem saber como que ia sobreviver. E ali ela sai da face de sua senhora com seu filho, aleluia, Jesus, e leva somente um odre de água e um bocado de pão. Mas o deserto que ela ia passar era grande. Mas o deserto é lugar de conversar com Deus. Deserto é lugar em que a gente ouve a voz do Senhor. Deserto é lugar de crescimento. Deserto dói, mas é lá no deserto que a gente vê a nossa raiz crescer para baixo, a gente firmar os nossos pés na presença do Senhor. É no deserto que a gente vê o nosso caule se fortalecendo. No deserto que a gente vê que nasce galhos, flores, frutos. Aleluia, glória a Deus. Mas ela ainda ia passar por muita coisa até que isso se cumprisse. E a Bíblia vai dizer que ela estava andando, aleluia, Jesus, sem saber para onde ia, não tinha ninguém para contar, não tinha um marido do seu lado, não tinha um amigo, somente o seu filho, uma criança. E eu acredito ali que o desespero dela ia sendo maior, porque conforme ela andava, ela bebia água, ela dava água para o seu filho beber, conforme ela ia andando, ela ia comendo pão, ela ia, aleluia, Jesus, acabando o seu mantimento, e conforme o tempo ia passando, ia ficando mais difícil. E eu imagino que aquela mulher pensava que ia morrer, porque não tinha mais para onde ir. Aleluia, glória a Deus. E chega um momento que acaba o pão e acaba a água. E o que fazer? O que fazer? Nos dias de hoje, eu acredito que a pessoa ficava tão desesperada a ponto de enlouquecer. Na minha época eu sei o que acontecia. Minha mãe entrava para dentro do quarto e ia chorar, e que eu tinha que fazer. E a gente ficava sem comer 1, 2, 3 dias. E a gente não morreu, a gente sobreviveu. Mas foi sofrido, eu imagino que ela passou, porque eu sei o que é dormir sem comer. Aleluia, glória a Deus. E essa mulher, sabendo que o fim ia ser trágico, imaginando, aliás, que o fim ia ser trágico, viu seu filho desfalecer nos seus braços. E ela não teve outra alternativa a não ser colocar o seu filho embaixo de uma árvore e sair para bem longe. Aleluia, glória a Deus. Porque ela não queria que ele morresse na frente dela. E Agar sai desesperadamente, deixa ele embaixo de uma árvore e foge, porque ela não quer ver o seu filho dar o último suspiro. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Deus ouviu a voz do menino. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus enviou um anjo a Agar e falou assim para Agar: não se preocupa, Agar, com isso. Não se preocupa, Agar, com essa situação que tu está passando. O Senhor não fez você gerar para você morrer. Você não tinha expectativa de vida. Eu imagino ela pensando, hoje falando para ela: tu não tinha expectativa, mas o Senhor, aleluia, abriu um parêntese no meio da família de Abraão, de Sara, e formou ali a tua geração, a geração que muitos achavam que tu não ia ter, uma semente que foi desprezada, mas para Deus é uma geração. Ei, enquanto muitos nos aborrece, enquanto muitos nos despreza, nós somos gerando uma nação. É a nação eleita, escolhida do Senhor, para gerar, para florescer. Aleluia, glória a Deus. Ei, Agar, por que tu estás assim, Agar? Olha para a frente, Agar. Olha que eu vou te mostrar, Agar, que tu não vai morrer nesse deserto. É o plano do Senhor te trazer para o deserto. Porque Deus já sabia o que ia acontecer na frente. Então creio que foi o plano do Senhor. Porque se ela não tivesse sido serva, ela não teria gerado. Ela não teria tido uma nação. Aleluia, Jesus. Ela também foi mãe de uma nação, de um homem que
Aleluia, glória a Deus. E H, no meio de tanto sofrimento, porque a gente pode passar alguns dias sem comer, mas a gente não pode viver sem água, porque sem água a gente morre. Porque a água hidrata. A água fortalece o nosso corpo. E a H simplesmente olhou, e quando ela olhou, ela viu uma grande fonte que jorrava água. Ela tendo alucinação, porque no deserto a pessoa tem alucinação, não. Foi o Senhor que abriu ali naquele momento uma fonte de água para ela beber. Glória a Deus. Imagina, aleluia. Alguém que achava que ia morrer, ela viu ali a solução do problema dela naquele momento. E a H viu, aleluia, Jesus, a providência de Deus naquele momento. E a H pegou o menino e deu água para o menino. Eita Deus. Renovou suas forças para andar, para caminhar, para ir além, aleluia, para ir para onde o Senhor iria lhe levar. Glória A Deus. A palavra do Senhor diz que, aleluia, Jesus Ismael se tornou um flecheiro e teve mulheres e filhos, e ali ele cresceu no deserto e foi popular no meio do povo. Então, irmão, essa palavra vai nos ensinar, aleluia, Jesus, que o deserto, ele não é o fim, que o deserto não é o fim da tua trajetória, da minha trajetória. Aleluia, que o alimento, aleluia, Jesus, não vai te levar à morte, a falta de alimento não vai te levar à morte, que a falta de solução, a falta, aleluia, Jesus, de amigo ao teu redor, não vai fazer você morrer, porque até Jesus, até Deus separou, aleluia, Jesus, Paulo de Barnabé, o Senhor afastou, Paulo de Barnabé, o Senhor afastou. Então afastar alguém da tua vida não significa que é para tua morte que você vai morrer, se aquela pessoa, porque ela foi separada, saiu dali de perto de onde ela tinha alimento, ela trabalhava feito uma escrava, ela era escrava. Eu acredito que naquele tempo em troca somente de alimento e de um lugar para morar, mas o Senhor mudou o rumo dela, o Senhor levou ela para o deserto e ali ela cresceu, ela floresceu, ali ela multiplicou a sua descendência, porque é assim que Deus faz na nossa vida, aleluia, Jesus. Então, não se preocupe, aleluia, Jesus, com a falta de pão, com a falta de providência, com a falta de dinheiro, porque o Senhor Jesus, Ele vai enviar providência no meu e no teu deserto, aleluia, glória a Deus. No meu e no teu deserto, aleluia, o Senhor vai aparecer. No deserto tem vitória, tem maná, aleluia. No deserto Deus se revela, aleluia, glória a Deus. No deserto tem resposta. No deserto a gente ouve mais a voz do Senhor. Então, aleluia, Jesus, creia, confie e acredite que é no meio do deserto que o Senhor vai te abençoar. Amém. Nós precisamos aprender com H. Aleluia, Jesus. Que o deserto não foi o fim. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que o desprezo não foi o fim para a vida dela. O desprezo só fez com que ela aprendesse a ser uma mulher forte, a se fortalecer, a buscar, aleluia, Jesus, forças para que ela viesse se levantar e se pôr de pé. Então, irmãos, que nós vamos aprender com H, que nós temos força e nós podemos usar mais a nossa força, aleluia, Jesus, para a gente se pôr de pé. Porque às vezes a gente se coloca lá embaixo e fala: eu não vou conseguir. Eu não vou. Esses dias eu estou falando: Senhor, estou vendo que eu tenho força da onde eu achava que eu não tinha. Porque eu estou superando, Pai. Eu estou superando, eu estou passando até. Eu falo: Senhor, eu não sabia que eu era tão forte. Aleluia, Jesus. É no dia a dia mesmo, na correria. Aleluia, glória a Deus. E de ainda chegar assim em casa tão tarde da noite, ainda ter força para orar e conversar com o Pai. Eu falo: Senhor, eu vejo que eu tenho força. Estou tirando força de onde eu achava que eu não tinha, porque o Senhor é na minha vida. Então, irmãos, que nós não percamos a nossa fé no Senhor, que nós viemos crer e confiar que no deserto, que nós possamos passar em qualquer deserto, mas que o nosso Senhor está conosco e que Ele vai nos abençoar, independente da circunstância. Amém? Fique com essa palavra, irmãos. Que Deus possa abençoar a minha e a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém?